Deus está no controle de todas as coisas. Eu gostaria que os irmãos já pudessem estar nos abrindo suas Bíblias no livro de Josué. Josué capítulo 7, a partir do verso 1. Josué capítulo 7, a partir do verso 1. Vou colocar os irmãos hoje para ler um pouquinho. Ô, glória! Mas glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Que diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou o anatema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36 e seguiram-nos desde a porta até Sabarim e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou suas vestes e prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, e ele, os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo ao Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nós contentaremos com ficarmos dali do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois, a Israel? Virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desregarão o nosso nome da terra. Então, o que farás do teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram no anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados, e não serei mais convosco, se não desagarde o anatema do meio de vós. Levanta-te. Aleluia. Glória a Deus. Verso 13. Levanta-te, santifica o povo e dizei: santificai-os para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anatema no meio de vós, Israel, diante de vossos inimigos, não podereis sustentar-vos até que tires o anatema do meio de vós. Verso 14. Amanhã, pois, vós chegareis segundo vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e casa. Que a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Vamos pular para o verso 18? E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomada Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e fazei confissão perante ele. Declara-me agora que fizeres, não me oculte. 20. Respondeu Acã Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim: quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos,
cobicei-os e tomei-os, que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata de baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo até a tenda, e eis que tudo estava escondido na tenda, a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e suas jumentas, e suas ovelhas, e sua tenda. Até aqui, amém? O tema da mensagem é quebrando o princípio da obediência. Mas antes de nós ministrarmos em cima do versículo 7, nós não poderíamos deixar de passar pelo versículo 6. Porque o verso 6, o capítulo 6, ele vai relatar a vitória do povo de Israel contra Jericó, né? O capítulo 6 ele vai relatar a passagem da vitória do povo de Israel contra Jericó. Nós sabemos que quando Moisés morreu, né, nós sabemos que é um versículo muito conhecido, mas como está sendo gravado, a gente não pode subentender que todos conhecem a palavra de Deus. Então, os irmãos têm um pouquinho de paciência comigo, que eu vou estar dando uma pincelada por cima. Nós sabemos que quando Moisés morreu, foi necessário que fosse levantado um substituto, né? E assim o Senhor fez com que Josué fosse o substituto de Moisés. E como qualquer pessoa, o Josué sentiu o peso da responsabilidade, né? Mas o Senhor falou para Josué: por que temais? Assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Apenas se esforça, tem bom ânimo, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, e que minha palavra esteja sempre à sua boca. E falou para Josué, para que Josué tivesse simplesmente o cuidado de estar sempre examinando as escrituras, né? E não negando a palavra do Senhor. Como eu disse, assim o Senhor garantiu a vitória para Josué, né? Falou para Josué permanecer com bom ânimo, para Josué se permanecer obediente, honrando a Deus, né? E assim foi o Senhor com Josué. Josué, o Senhor fez Josué vencer já um povo, né? O povo amorreu, e já tinha vencido 2 reinos, né? 2 reinos. O rei de Seom e o rei de Og. Acho que a pronúncia é essa. Seom e Og. Com essa vitória, gerou uma credibilidade, né? Não somente da parte de Josué para com o Senhor, que Josué, eu acredito que ali foi uma confirmação que Josué falou assim: realmente o Senhor Jeová, o Senhor Deus está comigo, como também para com o povo. Porque acredito também que gerou assim como Moisés morreu, gerou uma segurança em relação ao povo, a Josué. Falou: será que realmente o Senhor Deus, assim como foi com Moisés, é com Josué? Eu acredito que depois dessa vitória, o povo, né, ficou animado, esperançosos. Realmente falou assim: não, realmente, assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor é com Josué. E com essa vitória gerou credibilidade, confiança. Como eu já disse, Josué, né, realmente confirmou que o Senhor estava com ele. No capítulo 6, a partir do verso 1 ao 27, vai dizer, como eu já disse, a vitória dos hebreus contra Jericó. No capítulo 1, relata que ninguém entrava e ninguém saía, por conta do medo que o povo tinha de Jericó. No capítulo 2, Deus orienta Josué acerca de como ele deveria agir naquela situação para obterem a vitória. No verso dos 3 ao 5, Deus vai dizer: tenho dado a Jericó na sua mão, o seu rei, e seus valentes valorosos. Vós, porém, durante 6 dias, rodeai a cidade, uma vez ao dia, em silêncio. Como nós vemos aqui, o povo de Jericó, já sabendo da fama do povo de Deus, temeram. E eles se blindaram como? Falaram: ninguém entra e ninguém sai da cidade. E assim aconteceu, ninguém entrava e ninguém saía. Mas Deus chegou até Josué e orientou a Josué como ele teria que fazer para poder obter a vitória mediante aquela situação, mediante aquela guerra. Deus chamou Josué e falou:
chama o povo, né? Leva o sacerdote. Durante 6 dias vocês vão rodear a cidade. Mas tem um detalhe, Deus falou, durante esses 6 dias vocês vão rodear essa cidade em silêncio. E no 7º dia, né, eles vão tocar a buzina, os sacerdotes vão estar tocando a buzina. Somente após ouvir a buzina é que o povo vai gritar e a muralha vai cair. E assim aconteceu. E aqui eu já queria começar a aplicar para mim e para você. Deus falou um detalhe importante, falou que eles teriam que marchar durante 6 dias, 7 dias. Somente, mas em silêncio. E no 7º dia que eles iriam falar, que eles iriam gritar. Então já começa a aplicar aqui. Muitas das vezes nós perdemos certas guerras por falarmos demais. Mas como assim, irmã? Muitas das vezes Deus está mandando nós marcharmos em silêncio. Mas nós, como seres humanos, né, nós somos ansiosos, né? Nós queremos estar compartilhando com o nosso próximo, com o nosso irmão, até com a nossa parentela, segredos do céu, sonhos, projetos, né? E Deus fala, não é o momento de você falar, é o momento de você marchar. Essa marcha é uma marcha espiritual, essa marcha é uma marcha de aliança, é uma marcha de propósito. Então Deus está falando para mim e para você. Muitas das vezes você perde as guerras porque você fala demais. Então Deus está falando para mim e para você nessa noite. A sua aliança não é com o homem, a sua aliança é comigo. Cale-te, somente entregue o seu propósito, os teus projetos nas tuas mãos, que no tempo certo eu vou te exaltar. Se o Senhor não é capaz de dar aquilo que você deseja, muito menos o homem. Provérbios 18:2 vai dizer: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expõe os seus pensamentos. Vou ler de novo. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim expõe os seus pensamentos. O que ele está dizendo para mim e para você? Toda vez que nós falamos demais, nós fazemos um papel de tolo. E Deus não quer que nós sejamos tolos, Ele quer que nós sejamos o que? Sábios. Sábios no falar, sábios na hora de se calar. Provérbios 17:27 também vai dizer: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Quem tem conhecimento é comedido no falar, quer dizer, não fala o que quer, né? Não fala todo o tempo. Ele é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. No capítulo 6, a partir do verso 4, vai dizer: e 7 sacerdotes levaram 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade por 7 vezes. E na 7ª vez ouviram o povo o som da buzina. Todo o povo gritará. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que existem momentos de falar e de se calar, como eu já disse. A segunda coisa, ouvindo o povo o som da buzina, todo o povo gritará, ouvindo. Eu vejo essa direção do Senhor, né, como uma direção mesmo, é a voz de Deus. Essa buzina era a voz de Deus falando, ouvindo, direção, som, buzina, voz do Senhor. Gritará. Gritar. Esse gritar, eu vejo que ele está relacionado a falar no momento certo e com sabedoria. Nós podemos perceber que ele mandou o quê? Marchar durante 6 dias em silêncio. A gente tem que se apegar aos detalhes que o Senhor, a direção que o Senhor nos dá. Por que em silêncio? Porque já havia um propósito, né? Ali havia um propósito. E no 7º dia, após ouvir o som da buzina, eu creio que esse som, ele se relata à voz do Senhor, aí sim, ele mandou o povo gritar. E mediante esse grito do povo, é assim a muralha iria se cair, como aconteceu. Esse grito é um grito, uma direção espiritual. Vamos ler lá o verso 6, capítulo 16. Capítulo 6, verso 16. Que diz assim: e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez de buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será
porém a cidade será anatema ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos que com ela estiverem em sua casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anatema, para que não vos metais em anatema, tomando dela. E assim faceis maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém toda a prata e ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. A terceira coisa que porque o Senhor lhe garantiu a Josué a vitória, né? Ele falou que ele iria entregar na mão de Josué o rei de Jericó, né? Os seus cavaleiros, seus cavalos, mas porém ele não queria que o quê? Que o povo ficasse com o anatema. Nós sabemos que o anatema era o quê? Eram as coisas valiosas, eram os tesouros, né? Eram as coisas preciosas que haviam em Jericó. Deus falou, não é para ficar com nada. O que é para ficar, vai entrar no tesouro do Senhor, vai ser consagrado ao Senhor. A terceira aplicação que eu vejo aqui que nós aprendemos é que muitas das vezes não obtemos vitória porque estamos quebrando o princípio da obediência. Mas como assim o princípio da obediência? Obediência a quem? Eu vejo aqui obediência primeiramente à palavra de Deus, né? Porque quando Deus deu uma ordem e o povo não obedeceu, Acã, né, não obedeceu, ele quebrou um princípio, né? E Deus fala que nós temos que o quê? Honrar os princípios. Primeiramente a Deus, primeiramente a sua palavra, segundo aos nossos líderes, né, autoridades espirituais que o Senhor ele constituiu para nos estar nos guiando, nos conduzindo. Toda vez que você desonra, toda vez que você desobedece o seu líder, você está desonrando não somente a ele, mas a Deus. Né? E não somente a Deus, mas ao seu líder também, vice-versa. Então nós temos o quê? Ser obediente ao todo o tempo. Os jovens ser obedientes a seus pais, né? Porque foi eles que Deus instituiu na terra, para poder estar nos instruindo, estar nos guiando. E as autoridades também, o governo. Né? Muitas das vezes nós queremos bênção e queremos atropelar as etapas. Como assim? Pode dizer um exemplo, irmã? Sim. Muitos de nós não têm carro, né? Muitos de nós queremos obter um carro. Mas antes de nós comprarmos o carro, nós primeiro temos que fazer o quê? Tirar nossa carteira. Quantas pessoas têm carro, têm moto, mas não têm habilitação? E às vezes pagam um alto preço por isso, não é verdade? Então isso é um dos princípios. Quando você é cristão, a gente vê muito isso nas pessoas que não servem ao Senhor. Mas existem também alguns cristãos que são adeptos dessa prática. E quando e parece que é uma coisa assim, para muitos, né, bobeira, mas não é, querido. Às vezes, muitas das vezes, a sua bênção está retida por causa desse carro que você está usufruindo sem a sua carteira. Entendeu? Deus, ele é um Deus justo. Entendeu? Ele é um Deus correto. A mesma medida que é para o ímpio é para nós. Para a gente ainda é mais firme, porque nós temos o que? Ele nos orientando, nos guiando. Então, que verdadeiramente nós possamos ser o que? Obedientes ao Senhor. Agora eu queria estar verdadeiramente entrando no capítulo 7. Acã desobedeceu a Deus e a Josué, pois Josué foi a autoridade que Deus levantou para substituir a Moisés. Todo o povo sofreu com essa desobediência. Por que todo o povo sofreu com essa obediência? Como eu disse, Josué, ele estava seguro, porque ele já tinha vencido 2 guerras. Ele viu que Deus era com ele. O povo percebeu que Deus era com ele. Mas quando eles foram lutar contra o povo de Ai, sabendo que o quê? Sabendo que eles venceram com o povo que eles lutaram com o povo de Jericó. O número de soldados era bem maior do que o povo de Ai. Tanto que no verso 2, os espias vão dizer assim, não suba todo o povo,
suba alguns 2.000 homens ou 3 para ferir Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Você percebe que ele fala, ele desdenha. Se nós conseguimos vencer o povo de Jericó, o povo de Ai vai tirar de letra. Só que o Senhor já não estava mais com eles. E eles não sabiam que o Senhor não estava com eles. E muitas das vezes somos nós assim, apresentamos guerras ao Senhor, né? Petições ao Senhor, mas nós não estamos obedecendo. E quando nós não obedecemos um princípio, porque o Senhor ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele vai dizer que Ele é conosco, Ele vai dizer que Ele nos garante a vitória, mas se nós permanecemos o quê? Obedientes à sua palavra. Então, muitas das vezes Ele quer nos abençoar. Ele está ali torcendo para nos entregar aquilo que nós tanto queremos. Mas se nós estamos quebrando o princípio, nem Ele sendo Deus pode nos abençoar, porque Ele não vai contra a sua própria palavra. Então Ele está dizendo para mim e para você, é tempo de você se despertar, é tempo de você abrir os seus olhos, é tempo de você se avaliar, é tempo de você verdadeiramente ser fiel à minha palavra. Quando nós quebramos princípios, até a obra do Senhor e o seu povo sente reflexo dessa ação, né? Porque nós vimos que não foi só Acã que padeceu, mas foi todo o povo. Né? Quando você desonra o seu pastor, quando você desonra o seu líder, não é só você que vai arcar com essas consequências. Muitas das vezes a própria obra do Senhor ela vai sofrer por causa da sua desobediência. Você ofertar é um princípio. Você dizimar é um princípio. Então quando você não dizima, quando você não oferta, a obra do Senhor está sofrendo. Né? Eu glorifico a Deus porque a palavra de Deus hoje ela sempre se confirma, né? A irmã começou a abrir o culto falando sobre Jeremias, né? Dizendo que o Senhor é conosco, que Ele nos garante a vitória. Depois o seu esposo trouxe um testemunho falando sobre o princípio, que é o princípio da fidelidade, o princípio de ofertar. Então nós temos que nos atentarmos a isso, amém? E como Josué, nós muitas das vezes atribuímos a Deus a nossa derrota ou frustrações, né? Porque Josué vai dizer assim, no capítulo 7, do 7 ao 8, ele vai dizer assim: E disse Josué, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para não nos dares as mãos dos amorreus, para nos fazer e para perecer, tomara-nos contentarmos com ficarmos da lei do Jordão. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desagairão o nosso nome da terra. Então, que farás o teu grande nome? Nós também somos assim. Quando nós nos frustramos com algo que nós queremos muito, por mais que você fale que não, mas Deus nos conhece, a gente não quer vir mais para o culto, a gente fica triste. Por quê? Porque você não obteve aquilo que você quis, que você queria. Porque você achava que por o Senhor dizer que é contigo, Ele tinha que ter dado aquilo que o teu coração almejava, né? Mas não é bem assim, não é bem assim. Muitas das vezes, como eu já disse, nós não obtemos aquilo que nós queremos, não é porque Deus não quer nos dar, é porque nós não estamos sendo obedientes, é porque nós estamos quebrando o princípio. Quando Josué falou isso, Josué não sabia que Acã tinha furtado o anatema. Josué achava que ele estava correto. Você percebe que quando você quebra um princípio, até o homem de Deus, ele, muitas das vezes, ele sofre aquele reflexo? Josué não sabia. Josué não sabia. Tanto que no versículo 10, o Senhor falou para Josué: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu conceito que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Foi depois que o Senhor falou com Josué que Josué entendeu que
os abandonou, mas sim o povo tinha abandonado o próprio Deus. No capítulo 7, a partir do verso 10, 11, Deus responde a Josué como eu já li. Em outras palavras, eu, Josué, foram vocês que me desobedeceram. Vocês que quebraram a aliança que fizemos. Não fui eu que abandonei a vocês, mas sim vocês a mim. E Deus fala para Josué aí no verso 13, no capítulo 7, verso 13, Deus diz para Josué: levanta-te, santifica o povo e dizei: santificai-os para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel: anatema há no meio de vós. Anatema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis sustentar-vos, até que tira o anatema do meio de vós. Deus está falando, usando nas minhas próprias palavras. Enquanto você não tirar esse pecadinho que você está alimentando, esse espírito de desobediência, enquanto você não resolver esses seus conflitos internos, não tem como te garantir vitória. Anatema há no meio de vós. Esse anatema eu vejo como as coisas erradas dentro de nós, né? Aqui é uma palavra, não é para a pessoa que não é cristã, é para mim e para você que somos cristãos. Quantos de nós aqui dentro da igreja alimentamos sentimentos que desagradam ao Senhor? Por exemplo, o quê? Como eu já disse, né? A desobediência, o pecado oculto, né? A vaidade. Quantos de nós alimentamos a vaidade? Ah, porque eu prego melhor do que o irmão. Ah, porque eu canto melhor do que o irmão. Ah, porque se eu não estiver no culto a coisa não acontece. Querido, isso é vaidade. Isso é vaidade. E Deus está longe disso. Né? O que ele fala? Que tantos, naquele grande dia, muitos vão falar assim: Senhor, Senhor, mas no teu nome eu fiz, no teu nome eu preguei. O Senhor vai dizer o quê? Apartai de mim que eu nem te conheço. Ele pode falar: você pode até ter feito, mas eu estava longe daquilo. Aquilo não era adoração, aquilo não era entrega, aquilo não era verdade, aquilo era vaidade, aquilo era ganância. Existem tantas coisas, né? Porque às vezes a gente ministra no coletivo, mas o próprio Deus é que ele ministra o nosso individual. Né? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é Ele que vai nos mostrar qual a vaidade que nós temos alimentado, qual a desobediência, qual o pecado oculto, qual a cobiça, né? Então que verdadeiramente nós possamos se permitir ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. Deus está nos dizendo: enquanto não aprendermos a honrar princípios, Ele não poderá nos honrar, pois Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Ele está dizendo para você e para mim: enquanto você não aprender que você tem que ser obediente sim ao seu líder, muitas das vezes você não gostando, não tem como te honrar, né? Porque um dia você é liderado, mas um dia você também pode liderar. Então, quando você não aprender esse princípio, não tem como você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Então, toda a área da sua vida, nós temos que estar o quê? Apresentando ao Senhor, consagrando ao Senhor, pedindo Ele para nos orientar. Agora eu vou estar lendo o capítulo 7, a partir do verso 21, que diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro no peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Você vê que ele deixou bem claro que ele falou o quê? Que ele cobiçou aquele tesouro. Só que o interessante é que o nosso Deus, ele é um Deus muito fiel, né? Ele já tinha lá atrás alertado, ele deu uma ordenança sim, mas até no meio, se você parar para avaliar, até no meio daquilo que ele ordenou, ele quis orientar. Ele falou: lá vai ter ouro, lá vai ter prata, lá vai ter bronze, lá vai ter ferro, mas eu não quero que você pegue nada para si. Tudo aquilo ali foi consagrado a outros deuses. Né? Muita coisa ali, eram muitas coisas pesadas. E Deus queria o quê? Que fosse consagrado e fosse colocado nos tesouros do Senhor. Ele não queria que ninguém pegasse nada para si.
Mas Acã fez o quê? Cobiçou. Eu separei alguns pontos que nós possamos ver aqui. E eu queria dividir com os irmãos. Acã está andando com o povo certo, na direção certa, vivendo o que Deus prometeu. O que Deus tinha prometido? Ele tinha prometido a liberdade. Ele tinha prometido a conquista das terras. Ele estava vivendo tudo isso. Mas o seu olhar está voltado para o lugar errado. Somos nós assim. Nós estamos andando com o povo de Deus, servindo o Deus certo, né? Mas muitas vezes nós estamos com a motivação errada. Deus pergunta para você e para mim: qual tem sido a tua motivação em fazer a minha obra? Qual tem sido a tua motivação em me buscar? É pela vaidade? É para ser melhor do que a outra denominação? Qual tem sido a sua motivação? Eu não posso dizer para você qual tem sido. É você e o Espírito Santo. Eu não posso dizer para mim qual tem sido a minha motivação. É o Espírito Santo. No meio do louvor, tem muito disso. Infelizmente, nós vemos muito isso nas igrejas. A vaidade. Né? Porque o pecado ele é muito sutil. Muitas das vezes o diabo ele quer semear no teu coração. Porque eu canto melhor. É porque eu faço melhor. Como eu já disse, se eu não tiver, não acontece. Querido, mas Deus não quer isso de nós. Você é ser humano. Esse pensamento pode vir, pode sobrevir. Sim, pode vir. Mas você vai fazer o que? Sabiamente repreender e pedir ao Senhor para te capacitar. E pedir ao Senhor para te ajudar. E pedir ao Senhor para te moldar. Para que você não alimente esse tipo de sentimento. Porque esse tipo de sentimento ele começa pequenininho. Se você não cortar pela raiz, ele cresce. Ele cresce. Muitas das vezes, quando você é transparente, o teu líder ele consegue detectar isso. Ele consegue sinalizar, você consegue sinalizar. Mas muitas das vezes é oculto. Às vezes o líder vai chegar e falar, não é assim. Ou ele pode trazer uma palavra que ele sabe que Deus vai trabalhar na tua vida através daquela palavra. Mas quando está em oculto, que você não expressa, que você não revela, é só Deus que vê. É só Deus que sabe. Eu estou dizendo para você que você tem que se crucificar porque esse sentimento vem. Não, nós somos seres humanos. Eu estou dizendo que nós temos o quê? Que pedir ao Senhor capacidade, estrutura para detectar e para pedir ao Senhor para retirar isso de nós. Para que isso não venha o quê? Criar raízes. Amém? Procurando algo. Acã ele estava procurando algo bom em meio às ruínas. Quem pensa que a sujeira, o que está destruído, não tem nada a oferecer, se engana. Acã achou riqueza nas ruínas, né? Acã ele estava procurando algo bom em meio às ruínas. E ele não achou não, ele achou, querido. Ele achou as riquezas. O pecado ele é assim. O pecado ele não vai se revelar para mim, para você ruim, não. Não vai se levantar uma mulher bonita, uma mulher feia para te seduzir. Não vai se levantar uma proposta um esquemazinho no seu trabalho para que você venha, não. Tudo é para o quê? Para te envolver. Então quando a gente tem aquela, né, se acha muita coisa, fala assim, não, isso aí não me envolve não. Não, você está por fora. Não, você é forte sim, mas com o Senhor. Então às vezes a gente acha que a sujeira não tem nada de bom, né? Tem sim, porque Acã achou as riquezas no meio das ruínas. E mesmo as muralhas, né, em meio à destruição, ele achou a tal da capa babilônica, né? E ele fez o quê? Ele furtou e guardou. Mas que nós verdadeiramente possamos pedir ao Senhor para nos blindar, para nos guardar. Guardar o nosso coração, guardar o nosso sentimento. Que as coisas desse mundo não venham nos confundir, que as coisas desse mundo não venham nos iludir. Acã, ele não era uma pessoa comum. Ele era um dos líderes de Israel. Eu e você somos líderes. Você percebe que um líder, ele pecou, que um líder, ele caiu, porque nós estamos sujeitos a cair, nós estamos sujeitos a pecar. Então, a todo tempo, nós não podemos nos achar super-heróis. Nós sabemos sim que nós somos fortes em si, mas fortes no Senhor, fortes em Deus. Amém? Glória a Deus. Para estarmos finalizando, eu vou estar lendo a reflexão que eu escrevi aqui. Quando nós quebramos
o princípio da obediência, não só nós sofremos a consequência, como também aqueles que amamos, nossa casa, nosso gado, nossa plantação, todas as áreas da nossa vida. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou estar lendo o verso 24, que diz assim: Então Josué e todo o povo de Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-no ao vale de Jacó. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras e os queimaram. O fogo e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande monte de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar o Vale de Jacó até o dia de hoje. Nós podemos perceber aqui que não só foi Acã que foi punido, mas toda a sua casa foi punida. Até o seu gado foi punido. Você tem noção que até o gado de Acã foi punido por causa do seu pecado? Então a nossa responsabilidade como líder é muito grande, querido. Né? A nossa responsabilidade é muito grande. Existem vidas, né, que podem sofrer um contra-ataque por causa de uma atitude minha, por causa de um mau sentimento meu. Então o Senhor está falando para mim e para você que nós temos que estar todos os dias nos avaliando, todos os dias apresentando a Ele as suas fraquezas, né? Todos os dias pedindo: Senhor, me capacita, Senhor, me sustenta. Você pode ter 2 anos, você pode ter 30 anos de evangelho, você pode ter 50 anos, mas todos os dias nós precisamos do Senhor para nos renovar. Todo dia nós precisamos do Senhor. Eu acredito que quando nós temos muito tempo de evangelho de casa, ainda é pior. Porque quando você não ouviu na fé, você só quer ouvir, você só quer aprender, né? Você só quer escutar. Mas quando nós já temos uma bagagem, nós já queremos falar mais, já queremos debater mais, já entendemos as coisas, achamos que entendemos um pouquinho mais. E é aí que Deus fala: Ei, está na hora de parar, está na hora de você se calar, está na hora de você me apresentar tudo aquilo que você precisa, está na hora de você ouvir, independente de você ter 5, 10, 30 anos. Deus, Ele não quer saber, porque o Senhor, Ele nos trata no individual. Não importa o que o teu irmão está fazendo de errado, não importa o que o teu líder está fazendo de errado, ou a sua liderança, vamos colocar assim, né? Esse é um exemplo, né? O Senhor, Ele quer saber a sua parte, porque muita gente fala: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e só não, além de não concordarmos, ainda contaminamos quem está do nosso lado, e achando que o Senhor está no meio disso, achando que o Senhor está nesse negócio. O Senhor não está, Ele está mandando você e a mim se calar. Se tem algo de errado que você está vendo no seu trabalho, se você tem algo de errado que você está vendo na sua casa, nem digo assim, até mesmo na sua casa, acasos e acasos, né? Porque às vezes nós queremos guerrear muito com palavras, né? E até na nossa casa Deus fala: não é o momento de você falar, é o momento de você orar, né? Quando eu quis mudar de uma certa igreja, uma denominação, eu brigava com o Bruno, tentava mostrar para ele os pontos que eu achava errado, que eu não concordava, né? E ele tinha uma outra visão sobre aquilo que ele estava vendo. E Deus falou para mim: quando você falar muito, falar demais, as coisas não vão mudar. Eu preciso que você guerreie no mundo espiritual, eu preciso que você coloque o joelho no chão. Foi quando eu orei e falei: Senhor, vou me calar. E passei a orar, fiz o voto ao Senhor, fui orar de madrugada. E no silêncio, né, eu nem sei se ele percebeu ou não, porque eu sou muito de falar. Eu nem sei se ele percebeu ou não, se eu me calei ou não, estava diferente, mas eu orei ao Senhor. E Deus, Ele foi trabalhando. Quando eu menos percebi, ele chegou a determinado dia, ele chegou até mim e falou assim: não, Deus falou para mim que é um momento sim de mudança. Deus falou que é um momento sim de nós irmos para outro lugar. Então até na nossa casa, às vezes, né, que nós somos pais, que nós temos mães, nós temos autoridade, nós queremos falar demais. Só que nós não estamos sendo sábios, né? Tudo vai depender daquilo que Deus nos orientar. Como eu disse, é o momento de falar sim, mas também é o momento de se calar. Irmão, mas como é que eu vou saber o momento de eu falar, o
te guiar. É Ele que vai te conduzir. Talvez na minha casa Deus quer que eu fale, mas talvez na sua casa Ele quer que você se cale. Então não tem como a gente falar, é assim, é assado. Não, Deus trabalha da forma que Ele quer e faz da forma que Ele quer. Então que nessa noite nós possamos sair daqui com essa palavra em nossos corações. Eu não posso quebrar o princípio da obediência. Eu não posso quebrar o princípio da obediência. Se você quer uma boa casa, se você quer um bom carro, se você quer um bom trabalho, se você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida, você tem que honrar. Você tem que honrar o princípio da obediência. Primeira palavra de Deus, segundo o nosso líder, como eu disse, segundo nossos pais, e até mesmo autoridades, né, civil que o Senhor estabeleceu. Ele quer que nós sejamos o quê? Obedientes à sua palavra. Essa palavra ela falou muito no meu coração, né? Eu estou com ela há algum tempo, da outra vez que eu tive a oportunidade de ministrar, eu queria trazer ela, mas o Senhor falou que não era ainda, né? E hoje o Senhor falou, é aquela palavra que eu quero que você compartilhe com a minha igreja. Eu confesso aos irmãos que eu fui muito tratada, né? Nessa questão do falar demais. Porque nós sabemos que existem pessoas que estão ao nosso lado, que você acha que quer o seu bem, que quer o seu melhor, né? Não que o Senhor não nos brinde, né? Nós somos brindados pelo Espírito Santo por Deus. Só que tudo é propósito, tudo é voto. Né? Deus trabalha muito com aliança. Então Deus fala, não é para você ficar falando aquilo que eu gerei no meu coração. Não é para você ficar compartilhando. O pai do Gabriel, umas 2 vezes, ele me deu uma revelação sobre inveja, sobre o grande. Eu falava, Senhor, mas ao meu redor só existem pessoas que gostam de mim. Que tanta inveja é essa? Quando eles falavam, não tenho nada. Que tanta inveja é essa? Que olho grande, tanto olho grande é esse, Senhor? E umas 2 ou 3 vezes ele falou, são pessoas que estão na tua casa, são pessoas que comem contigo, que andam com você. E eu comecei a avaliar, comecei a orar, falei assim, Senhor, realmente, essa pessoa, eu divido quase tudo da minha vida e não sai da minha casa. Só que essa pessoa ela não é cristã. Eu falei, Senhor, vou passar a me calar. E quando, na semana que eu fiz o voto ao Senhor, que eu falei que eu ia começar a me calar, que eu entrei em propósito de jejum e oração, irmãos, o céu se abriu de uma forma sobrenatural. Aquilo tanto que eu buscava, coisas assim, coisas bobas, simples assim, mas que eu precisava para a questão do meu trabalho, naquelas coisas assim de meses, né, que eu ralando e nada parecia que o céu estava fechado. Mas quando eu ouvi a orientação de Deus, que eu me calei, parei de compartilhar, orei, jejuei, fiz uma semana de jejum e oração, naquela semana o céu se abriu. Falei, meu Deus, foi confirmação. Então, só conte, só grite, como o povo fez, quando a tua vitória chegar. Faça o voto com o Senhor. Né? Espere, peça, Senhor, cala minha boca, Senhor, me dá sabedoria, me orienta, porque eu creio que no tempo certo Ele vai te exaltar. Amém? Assim eu gostaria de estar agradecendo a minha oportunidade. Espero que eu tenha conseguido passar aquilo que Deus ministrou no meu coração. E eu queria agradecer. Amém?